Olá, meu povo! Está começando mais um Prosa dos Padres, onde a alegria e a espiritualidade se encontram numa prosa muito descontraída. Então, vem comigo porque está começando mais um episódio. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Padre Edmilson, da Diocese de São Miguel Paulista. Padre, seja muito bem-vindo aqui no Prosa dos Padres. Muito obrigado, meu querido. Que bom estar aqui, podendo contribuir um pouquinho nesse momento aqui na Prosa dos Padres. Para nós é sempre uma alegria ter um padre diferente, para a gente saber um pouquinho mais da nossa história e saber um pouco do que é o padre para além do altar, né? Padre, então a gente quer começar essa nossa conversa sabendo um pouco sobre a sua vocação, como foi que surgiu esse chamado, como Deus despertou isso dentro do seu coração. Bom, meus pais são migrantes nordestinos e nós todos nós somos em 4 irmãos. Nascemos todos aqui em São Paulo. Minha mãe veio com 17 anos, meu pai mais ou menos com uns 20 e poucos. E eles já se conheciam ou não? Se conheceram aqui? Se conheceram lá. Casaram-se lá e vieram logo para São Paulo. E eu nasci em 1973. Então, quando eu tinha 10 anos, 9 anos por aí, o meu pai quis voltar para o Nordeste. E eu estava na catequese. Ia fazer a primeira Eucaristia em dezembro. E aí não consegui fazer a primeira comunhão. Aí fomos para o Nordeste, Alagoas, na cidade de Arapiraca. E aí não deu certo a nossa estadia lá, mas ficamos até o final do ano. Lá eu entrei na catequese de novo, não aceitaram a minha catequese, então eu tive que refazer a catequese de novo. Nossa. E quando estava para fazer a primeira Eucaristia de novo, nós voltamos para São Paulo. E então foram 2 anos que nessa expectativa de fazer a primeira Eucaristia e não fiz. E quando cheguei aqui em São Paulo, me colocaram numa turma já que estava um pouquinho já avançada. Uhum. E a catequista, chamada Dona Adelina, ela sempre perguntava o que a gente queria ser. E eu sempre falava que queria ser padre. Então já estava aí com 11 anos. Então, que eu tenho consciência assim, desde os 11 anos de idade, eu despertei para isso, para essa vontade de ser padre. Bem novo, hein, padre? Bem novinho. E aí eu fiz a primeira Eucaristia, ela já me convidou para ser catequista auxiliar. Então ali com os 12 anos já comecei, engrenei na igreja com 17 anos, então fui fazendo os encontros vocacionais. Uhum. E com 17 anos eu entrei no seminário. Entrei no seminário, depois com 18 já comecei a filosofia e fui ordenado com 25 anos de idade. Nossa, super jovem. Tanto é que agora eu estou com 50 e esse ano eu fiz 25 anos de ministério sacerdotal. Que maravilha, parabéns. Obrigado. Então, a minha vocação surgiu aí, dessa, não sei se de tanta catequese, de tanta coisa, né? Toda essa vai para lá, volta para cá e não faz a primeira Eucaristia. Então, por isso que eu acho que Deus foi me chamando. Sim. E dizendo para mim, eu te quero. Que bom que o senhor não desistiu, né? Porque, imagina, né? Alguns não gostam de fazer catequese. E dos meus irmãos, nenhum deles fez catequese. Olha. Eu tenho 2 irmãos acima de mim. Uhum. E eles não fizeram catequese. Eu fui o primeiro a entrar na catequese. Tanto é que depois que eu estava no seminário, que eu os incentivei a fazer a catequese de adultos. Aí eles fizeram a primeira Eucaristia, foram crismados. Uhum. E hoje são bem engajados também na igreja. Mas antes não tinha essa visão de igreja, de primeira Eucaristia, de crisma. Então, acho que tudo Deus tem um propósito para a gente, né? E na época não existia seminário menor para entrar mais jovem ou já entrou direto como no seminário maior, propedêutico? Eu fiz uma experiência na diocese, como era recém-criada, não tinha ainda propedêutico, tá. Uma casa propedêutica.
Então tinham padres que acolhiam, a pedido de Dom Fernando Legal, que era o bispo da época. Então alguns padres acolhiam esses candidatos. Então ficava um ano ali, completava aqueles que tinham que completar os estudos completavam, e depois então nós íamos para o seminário maior, que ainda também não tinha um seminário próprio na diocese. Nós morávamos emprestados ainda na Arquidiocese de São Paulo, porque como foi desmembrada da Arquidiocese, então São Miguel não tinha um seminário. Então nós morávamos ainda lá no Ipiranga, ali na Xavier de Almeida, com o pessoal da Arquidiocese de São Paulo. Depois, já no terceiro de filosofia, que eu estava no terceiro ano de filosofia, que inaugurou o seminário, que fica na Penha. Então, por isso que a formação foi assim um pouco dividida, né? A princípio da criação da diocese. Padre, 25 anos de padre é uma história escrita junto de Deus, junto ao povo. E como foi esse percurso? Por os lugares que o senhor passou, o que te marcou nesses 25 anos? Na verdade, assim, eu estou agora na terceira paróquia nesses 25 anos. A primeira paróquia que eu fui foi para a cidade de Tiradentes, bem extremo leste da Zona Leste. E lá eu fiquei por 3 anos. Era uma paróquia que antes quem administrava eram os padres redentoristas. Então foi desmembrando. Então desmembraram algumas comunidades e eu fiquei lá com 6 comunidades a princípio. Então foi um desafio muito grande, padre recém-ordenado, já pegar seis comunidades para administrar todas essas coisas. E depois de 3 anos lá em Cidade de Tiradentes, então o bispo Dom Fernando me transferiu para o Itaim Paulista. No Itaim Paulista eu fiquei 22 anos. 22 anos no Itaim Paulista. Esta igreja que eu fiquei, a paróquia São João Batista, foi a igreja em que eu fui batizado. Então, tinha... E lá, é claro que a população do Itaim cresceu muito. E a igrejinha, a igreja principal do Itaim, referência, né, é de 1957. Então, cabia só 200 pessoas sentadas. Muito pouco. Então, não cabiam as pessoas na igreja. Então, meu maior desafio foi demolir aquela igreja, demolir a casa paroquial. E eu fiz uma igreja lá junto com o povo, né? Uma igreja onde cabe hoje 1.000 pessoas sentadas. E as missas todas bem frequentadas, cheias, repleta. E agora, com o novo bispo, que chegou recente, tem 1 ano e pouco, Dom Algacir, ele disse, olha, preciso de você na Basílica de Nossa Senhora da Penha, que fica aqui no bairro da Penha, em São Paulo, que é um santuário também. E lá estou, tem uns 40 dias, então ali também é um desafio, porque a Penha já foi um lugar de muito movimento, a Basílica, e hoje ela está um tanto apagada, assim, não digo morta, porque ainda ela respira, mas precisa de uma injeção de ânimo. Então, estou lá com esse novo desafio, aí depois de 25 anos de padre, mais esse desafio. 40 dias, então está muito recente, né? E chegar num lugar novo é um desafio mesmo, porque é uma outra realidade, precisa aprender com as pessoas que ali estão, né? E toda a dinâmica que é cuidar de uma basílica, de um santuário. E como que tá assim seu coração? Como foi chegar nessa nova transferência? Eu gosto muito de desafios, né? Também acho que ficar 22 anos num lugar, até dizer para o bispo, não é muito positivo. Sim. Né? Mas nesses 40 dias, eu digo que eu estou na fase de observação. Então, mais observando, vendo o que precisa. É claro que algumas coisas a gente já vai colocando a mais. Não tirei nada, nem
Mas a gente vai observando, colocando algumas coisas, né, em algum lugar que também não seja favorável para administrar melhor e assim por diante. Mas ainda eu vejo que é um desafio muito grande, o novo, Sim. a grandiosidade, os desafios. Também uma das coisas que, a pedido do bispo, é para resgatar um pouco essa questão devocional que ao longo do tempo foi se tornando esquecida. Então se tirou muito. Talvez a mentalidade da época, Monsenhor Calazans ficou lá por 40 anos, 40 e poucos anos. E a função do Monsenhor era desconstituir esta visão de santuário e fazer da Basílica uma paróquia comum. Então, desconstituir. Então, essa questão devocional, então, isso lá 40 e poucos anos atrás. Eu acho que era a mentalidade da época. E hoje a gente vai percebendo que foi um pecado, né, a acontecer isso. E hoje nós estamos tentando resgatar toda essa questão devocional. E Nossa Senhora da Penha é a padroeira da cidade de São Paulo. Então tem um peso aí. Tem uma força, né? Que legal, padre. Eu quero conhecer lá, vou lá visitar, viu? Sinta-se convidado, claro que vai. E o senhor é sozinho lá como padre ou tem alguns para te ajudar? Tem um vigário. Uhum. É o padre Ivan, que está lá comigo. Padre Ivan, que nós moramos juntos no seminário, e ele é 3 anos depois de mim. Uhum. Então, mas ele é um pouco mais velho que eu acho que ele tem 60 anos. Mas o Padre Ivan também foi uma bênção. Nós dois fomos transferidos juntos. Olha só. Então, deu aí uma casadinha legal. Isso também é bom, né? A gente estar com alguém que também seja companheiro, que ajude. Então, faz toda a diferença, né? Faz. E ele é muito divertido, então me faz rir bastante. Então, às vezes chega tenso em casa de alguma coisa que você observou, viu? E o Ivan quebra isso. Então, acho que isso tem ajudado bastante. E aí, quantas missas por dia tem lá? A confissão também é frequente? Como é? Por ser um santuário, a movimentação deve ser grande, né? Como eu te disse, ainda eu peguei o carro andando. Sim. Então, algumas coisas continuam. Então, nós temos, no domingo, 3 missas, que é 7h30 da manhã, 10h30 e 18 horas. Aí tem missa segunda, quarta e sexta, sempre às 15 horas. E agora, às quartas-feiras, nós colocamos, para retomar, a novena perpétua de Nossa Senhora da Penha. Que legal. E à noite, as missas por cura e libertação, à noite. Aí, confissões, nós atendemos às sextas-feiras e aos sábados, 2 dias da semana. Praticamente o dia inteiro atendendo confissões. Porque ao lado da Basílica tem o Santuário Eucarístico, que foi a primeira igreja, que é de 1682, que é a primeira igreja da Penha. E aí agora ela tem uma vida própria. O santuário chama-se Santuário Eucarístico. Então lá tem confissões praticamente todos os dias. Entendi. Então por isso que nós padres, nós estamos 2 aqui na Basílica e 2 no santuário. Então confissões ali é bem atendido nesse pedaço. A Penha é interessante que a gente fala assim, são três templos em 3 tempos. Tem o santuário Eucarístico, que é a primeira igreja da Penha, que é de 1682. Depois tem a igreja... muito antiga. Muito antiga. Inclusive Dom Pedro esteve lá, passou por lá. Depois tem a igreja do Rosário dos Homens Pretos, que fica atrás do santuário. É administrado por nós da Basílica. É de 1802. E a igreja nova, a Basílica, é de 1957. O santuário eucarístico tem a igreja, tem todo um estilo. Depois tem a igreja do Rosário também, não é? E a Basílica também, que
tem toda uma estrutura assim, bem bonita para se ver. Por exemplo, imagens lá em madeira de 1908. Tem um calvário belíssimo. O crucificado com São João e Nossa Senhora das Dores, todo talhado em madeira. Um Sagrado Coração e também um São José, que é do mesmo artista, só não me recordo o nome dele agora. Inclusive, a nossa Diocese de São Miguel, ela, antes de fundar o pátio do colégio, a Anchieta fundou a capela, a gente chama Capela dos Índios, em São Miguel. Então, a Capela dos Índios em São Miguel é mais antiga que a igreja do pátio do colégio, fundado também pelo São José de Anchieta. Então tem lá até uma relíquia de São José de Anchieta, acho que é um pedaço do fêmur, está lá exposta na capela de São Miguel. Fica bem no centro da praça Padre Aleixo Mafra, em São Miguel Paulista. Então a nossa diocese tem essas duas vertentes aí históricas, né? Tanto a capela lá de São Miguel, quanto também aqui na Penha. Fiquei sabendo também que o senhor é psicólogo, né? E é uma área que eu gosto bastante de estudar. Também sou logoterapeuta, estudei Viktor Frankl. Como que surgiu esse outro chamado? Por que o senhor se interessou? Desde quando o senhor se interessou por essa área? E como é a sua vida neste ramo também tão importante para a nossa transformação, para o autoconhecimento e o tanto que isso contribui na sua missão? A vontade de fazer psicologia se deu por causa das missas por cura e libertação que eu celebrava. Então, a curiosidade de saber alguns fenômenos. Porque, infelizmente, quem não conhece atribui tudo ao capeta, né? Ao demônio. E aí eu fui pesquisando quis fazer a psicologia para entender. Que aí entra a questão de esquizofrenia, às vezes transtorno de ansiedade, enfim, todas essas questões. Parece até, quando a pessoa entra em um surto, né? Se alguém não conhece, pode parecer uma manifestação. Né? E a psicologia me ajudou bastante nesse sentido. Então, eu apliquei bastante a psicologia para ajudar muitas pessoas a sair de certas situações da sua vida, né? Tanto é que eu fui estudar psicologia já com 30 e poucos anos, quase 40 anos, e aí, então, não tenho muito tempo de psicologia. O senhor fez mesmo a faculdade mesmo? Fiz a faculdade, eu fiz na Universidade Cruzeiro do Sul. E aí você especializou em alguma área específica? Depois eu fui... também conheci Viktor Frankl, então fiz também algumas pós-graduação em Viktor Frankl também. Que legal. Né? O senhor fez na Sobral, aqui em São Paulo ou não? Eu fiz naquele Instituto Freedom. Que legal, sim. E também fiz, como falava também do existencialismo, então eu também fiz uma em existencialismo na Uniara. Então fiz essas duas pós-graduações. Que bom, padre, saber que o senhor se empenha também nisso. Mesmo diante de tantas tarefas e missões, o senhor ainda se propor a ajudar os seminaristas nesse autoconhecimento. Que bonito. E ainda, você sabe que tem muitas pessoas que procuram, né? E ainda tem alguns que não dá para abrir muito... Senão teria gente para atender aí bastante. Mas, sim, infelizmente, o tempo... Não tem como. Não dá. Padre, como que nasceu esse amor pela renovação carismática? Já antes de entrar para o seminário, durante, depois como padre? Eu nasci num ambiente, estava num ambiente onde a teologia da libertação era muito forte. Inclusive lá no Itaim, eu sou filho de lá, então era bem forte essa questão. Eu cantava na igreja, participava, então, e me despertou essa curiosidade de conhecer a renovação carismática. E antes de entrar no seminário,
eu recebi o que a gente chama na renovação de batismo no Espírito Santo. Sim. Só que no seminário a gente não podia manifestar muito essa questão da renovação carismática, principalmente por conta do reitor nosso, que era o Monsenhor Calazans, que inclusive foi o pároco da Basílica da Penha. Uhum. Então ele não deixava a gente manifestar isso. Mas assim que eu fui ordenado padre, então eu recebi a carta de alforria, né? Então, e aí, lá na paróquia onde eu estava, São José, lá na cidade de Tiradentes, então a primeira coisa que eu fiz foi reavivar esse batismo no Espírito Santo. E aí comecei a celebrar as missas por cura e libertação. Então, isso tinha muitas pessoas que também já tinham esse anseio dessas missas. Então, há 25 anos atrás. E aí a igreja muito movimentada, cheia. Depois eu fui transferido, levei também para o Itaim essas missas por cura e libertação. E agora estou trazendo também para a Basílica. Eu vejo que é algo que faz parte de mim. E eu digo que a renovação me ajudou bastante no meu ministério sacerdotal. Me revigorou em muitas forças. Porque, quer queira, quer não, nós temos as nossas dificuldades na vida ministerial, né? E a renovação me incentivou muito a oração, a uma entrega maior a Deus. Então as lacunas que talvez a gente tenha na vida foram sendo preenchidas no decorrer desse tempo. Seja na sexualidade, seja nas carências, nas dificuldades da vida. Então eu vi que eu consegui muitas vezes superar todas essas coisas, e a cada missa que eu ia para cura e libertação, o anseio daquelas pessoas, a sede, a fome da palavra, aquilo me ajudou muito. Então eu sou muito grato à renovação. Eu fiquei também 20 e poucos anos como diretor espiritual da renovação. Saí ano passado, porque eu falei, não, vamos dar a chance também para outras pessoas. Mas não que eu nunca pedi para sair. Uhum. É que o bispo anterior ao que está agora, ele falou, não, se tá bom, você fica. Se tá bom, você fica. Então, por isso que eu nunca ficou tanto tempo. Né? Então, por isso... E aí agora tive a oportunidade de sair. Mas está muito, muito forte ainda em mim essa questão da renovação. Então, é algo muito importante na minha vida. Me ajudou bastante. E eu tenho certeza também que o Espírito Santo de Deus agiu muito em mim para resgatar muitas pessoas. Quando o senhor foi chamado a ser padre, imaginou que a sua vida teria esse caminho, assim, esse percurso? Hoje ser um padre tão querido e amado? Pode não parecer, mas eu sou um pouco... Ao mesmo tempo que eu sou extrovertido, mas eu também não sou daquele de me avançar, querer as coisas, né? Às vezes as coisas vão se achegando. E me convidaram então para ir num Alegrai-vos, que era um retiro de carnaval que tinha aqui em São Paulo. Hoje é mais fraquinho, não tem tanta força. E lá estava o pessoal da Canção Nova. E aí daqui a pouco, quando estava o Zandoná aqui, sempre ele me pedia para substituí-lo nas missas de segunda-feira, na Nossa Senhora do Líbano. Uhum. Então eu celebrava a missa transmitida pela TV Canção Nova. E assim foi se estreitando os laços. Conheço bastante gente lá da Canção Nova, e não só da Canção Nova, mas também da Aliança de Misericórdia, quando era o padre Antonello também. A gente, quantas vezes celebramos juntos, ou ele pediu para eu celebrar. Tinha as missas lá
no terminal Brescia, que era ali na estação Brescia do metrô, celebrava para o Padre Antonello. Então, tudo isso foi fazendo um pouquinho com que esta missão fosse se expandindo, não só na diocese, mas também em outros lugares. Vamos ter que arrumar uma missa aqui. Me convidando, eu venho. Tá bom, nós vamos mesmo. Tá certo. Para mim será uma alegria muito grande. Que legal, padre. Bom, ó, o senhor ajuda na formação, ajuda no tribunal eclesiástico, tá na Basílica Nossa Senhora da Penha, canta. O que mais que a gente não conhece sobre o senhor? Eu tenho duas sobrinhas netas, são pequeninas, e quando eu tô meio assim, vou lá e elas me chamam Tio Di. E aí, quando eu falo Tio Di, aí é aquele abraço, aquela coisa, nossa, isso revigora. Então, isso é muito importante pra gente, né? Todo esse contato com a família. Protege a emoção, né? Com certeza, refaz, é revigorante. Mas também tem a questão do off também, né? De sair um pouquinho, tudo isso é importante na nossa vida. Aliás, até o Viktor Frankl, né, nos diz, né, que às vezes a gente precisa também um pouquinho de contato com a natureza, né? Um esporte, alguma coisa. Então tudo isso é importante a gente, até nós padres precisamos disso também. Contemplar toda a criação faz a gente perceber e encontrar o sentido também, né? Com certeza. A minha madrinha de ordenação diaconal é uma pessoa assim que eu tenho um carinho muito grande mesmo. E esse dia a gente estava conversando, ela é teóloga, também atua na área da psicologia como psicanalista. E a gente estava conversando, partilhando um pouco, e ela diz sobre essa necessidade da gente proteger a nossa emoção mesmo. E ela trouxe na nossa conversa sobre o episódio da cruz onde Jesus é crucificado, né? São José era carpinteiro, então até ali no momento em que ele escutava o barulho das marteladas, do prego, criando uma chaga no Cristo, ali também sua emoção era protegida, porque com certeza ele lembrou do seu pai e ele foi protegido. Eu achei interessante, eu nunca tinha feito essa reflexão, nunca tinha olhado para essa forma, mas estar numa madeira, escutando os barulhos daquilo que seu pai adotivo fazia, então foi uma forma de estar protegido e de lembrar de coisas que para ele fazia sentido, né? Então a gente não pode se esquecer, o tanto que é importante nós protegermos nossa emoção, porque nossa vida é uma vida doada, mas a gente precisa também se restabelecer, a gente precisa se fortalecer, e estar com a família é um ambiente muito seguro e saudável para isso, para a gente renovar nossas forças. Com certeza. Às vezes tem pessoas que pensam assim, que não é só ir lá, eu sei que eu não tenho mais a minha mamãe, ela já está na graça de Deus, não é só a questão de receber os afagos, os carinhos, é entrar também numa outra perspectiva, né? Não falar, eu até falo para eles, não vamos falar de igreja, não vamos falar de outras coisas, vamos né? falar de outras coisas, não é? Não que falar de igreja seja coisa ruim, não, mas é assim, só para ter uma outra perspectiva. Então é nesse sentido. E às vezes tem muitas pessoas que elas ficam tão centradas naquilo que até, não estou só falando nós padres, até outras pessoas de outra profissão, chega na hora do almoço, aí vai falar da peça que ela precisa arrumar ou daquele negócio que precisa ajeitar. Não, viva isso que você está agora, até com a sua família. Eu lembro sempre de uma historinha de um senhor que o dia dele foi terrível. E primeiro os 2 pneus do carro estavam furados, ele pegou o ônibus quebrou, chegou no trabalho, aí muito atrasado, aí o dono disse, você vai fazer banco. Foi assaltado, e aí o patrão diz assim, eu vou te levar em casa. E aí ele, que bom, aí convidou ele para entrar para tomar um cafezinho, e antes dele entrar em casa, ele chacoalhou uma árvore que tinha na porta lá, chacoalhou a árvore. Aí quando a mulher abriu a porta, ele deu um beijo nela, que bom estar aqui em casa. Aí chamou o seu chefe ele falou, prepara um cafezinho pra gente.
por favor. Aí o patrão disse para ele, cara, eu estou impressionado com você. Se fosse eu não ia chegar em casa desse jeito. Ele falou assim, não, eu deixei tudo lá na árvore. Amanhã, se eu quiser, eu pego. Se eu não quiser, a árvore nunca reclamou. Eu acho que a gente precisa ter umas árvores para a gente, às vezes, chacoalhar e saber não carregar os problemas, as dificuldades para as instâncias que a gente... Com certeza. Né? Então, eu acho que a família é um pouquinho isso, né? Da gente começar ou também o seu passeio, a sua curtição, enfim, tudo isso é muito importante. Claro, e assim, eu entendo a sua fala, porque não é que a gente não gosta de ser padre, a gente não se realiza como isso, mas a gente também precisa de um espaço onde a gente se sente amigo, onde a gente se sente irmão, filho, tio, né? Então a gente também precisa desse espaço, da gente também ser visto nessas realidades, né? Porque senão, às vezes, assim, eu chego em casa, minha mãe vai já começar, não sei quem é que você quer que visita ali, porque você é um padre. Mãe, deixa eu descansar um pouquinho. Então. Mas, claro, eu entendo, eu sei que eu nunca vou poder abdicar dessa doação, né? Onde eu for, se as pessoas me pedirem uma bênção, pedir alguma coisa que eu, como padre, preciso oferecer, eu nunca vou negar. Mas eu entendo, né, isso. Às vezes a gente também quer ser olhado como o filho, como o irmão, como o amigo. E não só, só como reverendo. Né? Todo mundo já vê a gente já traçando o sinal da cruz. Nem pergunta como que tá. Abençoa aqui. Isso. Mas é interessante, padre. Padre, o senhor também tem alguma atuação dentro do poder público? Como que é isso? Qual a importância da igreja estar presente nisso? Bom, eu como estava no Itaim Paulista, então eu estreitei muito a relação da igreja porque aqui em São Paulo é distribuído por subprefeituras, né? Uhum. Então estreitei muito o laço com a subprefeitura no bairro, até de buscar melhorias de segurança, questão de saúde, enfim, todas essas coisas. Eu creio que nós devemos nos aproximar um pouco da política, não a política de politicagem, mas a política no sentido de organização do bairro, as necessidades das pessoas, abrir muitas vezes as portas da igreja para trazer a população, para falar da demanda do bairro para o subprefeito. E isso também estreitou com alguns vereadores, deputados, até com o prefeito, o qual gosto muito também. Mas independente do partido, já recebi vários prefeitos na paróquia da minha casa, independente do partido. Mas o que sempre primamos é pelo bem-estar da população. Então, às vezes tem pessoas que têm medo, não, depois vai pedir favor. Não vai pedir favor. Eu acho que a questão é nós não termos medo de pedir, não coisa para o bem próprio. Mas se é para a população daquele bairro, nós devemos pedir. Para buscar a dignidade das pessoas. Porque só a igreja, nós fazemos muitas coisas. Por exemplo, hoje na Penha, nós temos um órgão que chama-se SASP. Nós damos 100 refeições diárias mantidas pela Basílica para os moradores de rua. Mas é preciso também ter não é só dar a comida a eles, também ver qual a política pública que se tem para essas pessoas. Com certeza. E nós temos que ir atrás dessas pessoas para poder juntos ver o que podemos fazer por eles. Não só dar a comida lá, mas outras coisas que podemos ajudá-los. Então, acho que essa ligação é muito positiva. Você já ouviu falar da Escola de Formação para Líderes, do Libcom? Não. Então, foi até acho que o Reinaldo da Renovação Carismática, que eu fiz esse ano, e foi uma escola de formação para líderes somente para sacerdotes. E eu sempre tive um receio com a política, assim, né?
E foi muito interessante o tanto que isso me abriu, essa escola foi durante 4 dias. O tanto que me abriu a percepção de que nós somos um ser político e o tanto que é importante que a gente se preocupar com a nossa realidade e a gente buscar formas de melhorar a realidade onde nós estamos inseridos. E o que mais me marcou mesmo, teve uma aula lá de política, que se a gente quer mudar o Brasil, a gente precisa começar a mudar o nosso Brasil. E tem coisas aqui à nossa volta que precisam ser mudadas e precisam da gente. Precisa da nossa contribuição. Às vezes a gente quer e põe toda a nossa expectativa, porque governar um país não é fácil, né? Então, às vezes tem coisas que nós podemos fazer diferente, nós podemos contribuir também, né? E às vezes a contribuição e a melhora parte da nossa iniciativa de procurarmos algumas instâncias que possam nos ajudar. Eu fazendo assim, até indo por esse sentido, tem um curso de marketing católico. Uhum. E uma das questões que se fala muito é do empreendedorismo. E hoje tem a pastoral do empreendedorismo. Inclusive tinha um frei que agora ele era de Salvador, ele estava na Pituba e agora ele está em Brasília. E quando ele estava em Salvador, ele falou assim: não deem esmola. Mandou pôr vários outdoors e assinava embaixo. Até uma rede grande de televisão foi lá para ver como é que um frei vai dizer que não se pode dar esmola se o evangelho diz que se dá esmola. E foram lá para detonar com a igreja, né? E detonar com o frei. Quando chegou lá, descobriu-se que o frei dizia: não dê esmola, mas dê oportunidade. Então, por exemplo, se vinha alguém pedir cesta básica, ele falava: não, eu tenho aqui esses biscoitos, você vai vender, você vai trazer o dinheiro e aí você vai receber por essa venda que você fez. Então, ou seja, incentiva a pessoa a ser um empreendedor. E teve muita gente que saiu da rua. Ele estava falando, trouxe até testemunhos de uma mãe que tinha, acho que 3 filhos que estavam no farol pedindo. Ele falou assim: olha, se vocês me derem o saquinho de vocês, que pedia no saquinho, eu vou dar uma oportunidade para vocês. Aí ela então ficaram assim meio receosos, né? Ah, mas é o nosso ganha-pão. Não, acredita no frei. Foram. Então, hoje ela conquistou a casa dela. Os filhos não foram mais para o farol. Ao invés de ir para o farol, foram para a escola. Todos estudaram. E ela hoje tem o seu próprio negócio. Então, quer dizer, eu creio que também na nossa pequena instância, não só também depender do poder público, né? Como você mesmo disse, o nosso Brasil, né? Porque existem vários Brasis, o nosso Brasil, ou a nossa instância, nós podemos também fazer algo transformador. Alguém pode dizer assim: ah, mas esse pessoal não vai querer. Não, quem quer, vai. Quem não quer, nós não podemos forçar ninguém. Nem Jesus forçou ninguém, né? Então, acho que é sempre apresentar uma alternativa. E eu vejo que na minha vida, assim, até eu me sinto assim, empreendedor. Eu acho que a gente tem que ser empreendedor. Não ficar dependendo de alguma coisa, mas você, com o material que você tem, faça e dê o melhor. E você vai conseguir. Hoje a gente vai vendo, não sei se sou infeliz nessa frase, mas eu vou dizer. Hoje a gente vê muitas pessoas que dependem muito de um assistencialismo. E elas se acostumaram tanto no assistencialismo que parece que não vê outra perspectiva a não ser receber essa assistência. Isso é muito ruim quando uma pessoa chega nesse ponto. Fecha-se todas as portas de uma possibilidade diferente, a esperança se fecha, né? Com certeza. Quando uma pessoa dizer assim: eu não consigo, é muito triste. E a gente já sabe, né? Até voltando em Viktor Frankl, ele dizia que quando ele chegou no campo de concentração, as pessoas os soldados já sabiam quem
quem não ia servir para viver? Pela sua postura corporal. Então já ia, os que estavam na perspectiva de viver, então ele já direcionava. Os que andavam, já chegava triste, já não sei o que, direcionava para a câmara de gás. Então, quer dizer, a gente já percebe quem quer e quem não quer. Então, nós não podemos desanimar pelos que não querem. A gente tem que se firmar naqueles que querem. E se você perceber que você hoje não quer e vê o que o outro venceu, então olhe o exemplo desse, vá nessa direção também. Acho que isso é importante. Sim. E falta muito isso, a gente incentivar as pessoas, né, para isso. Claro, e é bonito o testemunho do Franco. Ele fez um acordo com ele mesmo. Ele disse, vou passar o que for aqui, mas eu não vou desistir da vida. Né? Ele fez esse acordo e enfrentou muitas realidades que foram desumanas, né? E ainda assim permaneceu ali com aquele compromisso firme dentro do coração. Eu não vou desistir. O bispo que me ordenou, ele dizia assim, tem gente que fica só na reclamação. Eu não tenho um sapato para ir para a festa, não tenho um sapato novo, como é que eu vou para a festa, tarará, tarará. Fica só nessa, martelando de que não tem um sapato. Mas se esquece daquele que não tem o pé e vai. O que não tem o pé vai com a muleta, vai pulando, e ele vai, e feliz. E você tá aí porque o seu sapato dá uma engraxada, dá uma limpada e vai para a festa. Então acho que é isso que está faltando com certeza. Em muitas pessoas. Eu penso assim. Então... Eu concordo. Padre, o Jefferson, que trabalha aqui, que é nosso colaborador aqui no santuário, falou muito bem do senhor, e ele falou de uma caminhada da ressurreição, e eu fiquei super curioso para saber sobre isso. Achei bastante interessante. Então, conta pra gente um pouco como que surgiu isso, o que é essa caminhada da ressurreição, e qual que é a implicância dela na vida das pessoas, na sua vida. A caminhada da ressurreição esse ano fez 40 anos de existência. Uhum. Então é uma caminhada de 13 quilômetros, saindo da Basílica da Penha até a igreja de São Miguel, a catedral. Uhum. E 13 quilômetros. 13 quilômetros. Então a gente sai da Basílica à meia-noite, no sábado santo. Então já é domingo de Páscoa. Uhum. E essa caminhada é justamente propagar que o Cristo ressuscitou, está vivo entre nós, e mostrar que, se Ele está vivo, Ele também nos ajuda a superar todas as dificuldades, até de fazer essa caminhada. Então, nós temos um número muito significativo de pessoas, não só católicos. É mesmo? Vem pessoas de outras denominações. Que legal. Que caminham. Mais ou menos quantas mil pessoas? Tem essa... Mais de 70 mil pessoas. Nossa, muita gente. Nós já chegamos a esse antes da pandemia, chegamos a esse ponto aí. Claro que depois da pandemia ficou um pouquinho mais tímido e retomamos agora. Então, mas eu ano passado uns 40 mil, esse ano nós voltamos aí a esse número, né, de 70 mil. Então é uma caminhada muito grande. São 3 trios elétricos. Nossa. Então, pessoal, tem jovens, tem crianças, tem idosos, muitas pessoas. E aí sai meia-noite, chega que horas? Geralmente a gente chega 5h30, 6 horas na praça, e tem uma missa presidida pelo bispo. Esse bispo, o atual bispo que está, Dom Algacir, uhum. É a segunda caminhada que ele faz. E ele vai à frente. Ele é o Moisés. É o Moisés que vai à frente puxando a caminhada. E quem que idealizou essa caminhada? Isso, então, foi há 40 anos atrás.
Então foram 3 padres que idealizaram essa caminhada. Começou com um dos idealizadores, era Padre Lício. Ele dizia que era era até uma caminhonete, né, com som em cima e tal, e não tinha nem 40 pessoas. Não tinha 40 pessoas. E sempre foi esse mesmo trajeto? Sempre esse mesmo trajeto. Olha da só. Penha a São Miguel. 13 quilômetros. Que legal. E depois foi se avolumando, e hoje é. E eu estou como também coordenador da Caminhada da Ressurreição. Então esse ano eu peguei a coordenação. Então eu peguei justamente nos 40 anos de caminhada. Aí a gente faz uma paradinha. O pessoal conhece mais, assim, pelo nome popular, na Curva da Morte, mas se chama Frei Albino Aresi. É a metade do caminho. Então a gente faz uma parada. Então ali tem lanche, tem os banheiros químicos. Então as pessoas param lá para se recompor um pouquinho e continuar a caminhada. No decorrer da caminhada tem várias tendas de oração, a renovação que faz. Então quem quiser no decorrer da caminhada receber uma oração vai ter. No decorrer da caminhada tem algumas paróquias que vão preparando momentos. Então tem uma que faz um momento com Nossa Senhora, outra que faz ainda o crucificado ali, aquele momento da cruz. Tem outra que faz o ressuscitado. Esse ano ficou legal. Tem um viaduto quase perto já da catedral, que é o viaduto da Jacopêssego. E o ressuscitado, ele foi erguido bem acima, assim. Então quem vinha na caminhada já via o ressuscitado no viaduto, assim. Então, nossa, que experiência linda. É muito bonito. Então, e vocês vão cantando? Cantando, sempre, todo mundo naquele pique total. Que lindo. E como que faz para se alguém quer participar, só ir, tem uma inscrição ou só chegar lá? É só chegar e com a boa vontade caminhar. A gente sempre fala, né, olha, venha com um sapato confortável, uma mochilinha com água, um lanchinho se você precisar, aquela coisa toda. E sempre no Sábado Santo, nos concentramos em frente à Basílica de Nossa Senhora da Penha. Às 11 horas o pessoal já está lá na animação, aquela coisa toda. Meia-noite em ponto, nós saímos em direção a São Miguel. Então, todos podem vir. Criança, jovem, adultos, casados, senhores, senhoras. Tem um aparato muito grande, tem o Hospital Santa Marcelina que nos ajuda com ambulâncias, enfermeiros. Tem por exemplo, alguém no decorrer da caminhada não aguentou, mas os meus estão lá, então estão caminhando. Tem ônibus que vai de suporte. De incidente assim, esse ano, só uma senhora que parece que passou um pouquinho mal da questão da questão de hipertensão. E aí foi socorrida, mas nada grave assim. Mas nunca teve nenhum incidente assim. Graças a Deus. Então, sempre foi muito, muito boa a caminhada. E os jovens, eles gostam dessa caminhada? Gostam. Muitos jovens, muitos, de várias paróquias. Na diocese nós temos 100 e poucas paróquias. Então, vem jovens de todos os lugares lá. E fazem... Então, se fornece... aquelas bandanas, né? Aquelas coisas. Tem as bandeirinhas, as bandeirolas, né? Aquelas coisas todas. Então sempre tem muita festa. Para proclamar realmente a alegria do Cristo ressuscitado. Nossa, que maravilha. E padre, é fácil chegar na Basílica? Tem metrô? Se alguém quer sair aqui do santuário, como faz? É fácil? Nós estamos perto do metrô Penha. Então, do metrô Penha até a Basílica dá mais ou menos uns 3 ou 4 quarteirões. Então, muito, muito, muito prático. Depois tem acesso pela Avenida Celso Garcia.
Então, ônibus que passam a Celso Garcia também passam ali perto do santuário. E agora, talvez 2026, ainda está em construção, mas vai chegar a linha verde na Penha também. Então, nós temos a linha vermelha e vai chegar a linha verde bem pertinho do... porque a Penha fica no penhasco mesmo, fica bem na montanha. Então, o metrô está abaixo aqui. Então, a nova estação da linha verde vai chegar lá em cima. Vai chegar lá em cima. Melhor, né? Melhor ainda. Então, a Penha vai ter um acesso bem... Então, de ônibus você pode chegar, de metrô você pode chegar. Então, está muito fácil. De carro você pode ir ou pela Radial Leste, ou pela Celso Garcia, ou pela Marginal. Tem esses 3 acessos para se chegar à Penha. Padre, gostei muito de conhecer a sua história. O senhor está me inspirando muito. 25 anos de história como sacerdote para o reino de Deus. E tá aí à frente de tantos projetos e ainda assim permanecer com esse carisma, com essa alegria. Me motiva também não desanimar, né, de tudo que o Senhor Deus nos apresenta, né? Porque às vezes a gente vê tanta coisa e eu vejo assim, o senhor está com muito mais coisa que eu. Então, eu não quero mais reclamar de tanta coisa, porque acho que se eu tivesse com tanta coisa que o senhor tem, eu já teria surtado. Mas obrigado pela sua vida doada e por inspirar tantas pessoas. Eu fico feliz assim de poder partilhar um pouco com todos a minha experiência de vida e do meu ministério sacerdotal, e digo a você que você tem 1 ano e meio de padre. Vale a pena, né, tudo que a gente faz, para não buscando o seu interesse, mas realmente nessa doação às pessoas. Deus nos recompensa a cada dia. Muito obrigado, e para encerrarmos, peço que o Senhor nos dê a bênção. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, Senhora da Penha, por intercessão de São Judas Tadeu, desça sobre você, sobre sua família, sobre todas as vossas necessidades temporais e espirituais, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, de curtir, ativar também o sininho para que tudo que a gente colocar aqui no nosso canal você ter acesso. Ajude-nos a divulgar esse podcast e a gente espera vocês até na próxima edição. Fique com Deus, um forte abraço e até mais.